Olá, alunos do oitavo ano. Aqui é o professor João Batista, professor de História. Hoje, em nossa aula, daremos continuidade aos conteúdos que nós estamos estudando sobre a Revolução Industrial. Em nossa última atividade, eu passei para vocês uma pesquisa, do qual tinha por objetivo conversar em casa com algum parente seu, visando fazer aquelas perguntas e entender: será que os produtos, a tecnologia que existia na época dos seus pais, dos seus avós, elas tiveram algum avanço? Eles tinham direito ou tinham esses produtos em suas casas? Então vocês fizeram uma pesquisa, alguns responderam bem, alguns responderam faltando algumas coisas, um pouco mais de atenção, mas foi uma atividade boa, certo? Hoje em nossa aula nós iremos entender como se deu esse processo da Revolução Industrial e essas mudanças que ocorreram na sociedade entre as formas de organização do trabalho. O trabalho antes era feito de uma forma, vai mudando aos poucos, lentamente, vai se tornando de outro modo, e o modo de produção vai mudando cada vez mais, até chegar ao que é hoje, com o trabalhador trabalhando aí nas indústrias, tendo hora para trabalhar, tendo horário para ir para o trabalho, horário para chegar em casa, tendo prazo para entregar o seu produto. Então nós vamos entender hoje, nessa aula de hoje, na Revolução Industrial, como foi que mudou essa forma de trabalho, essa organização do trabalho, que começou lá na Inglaterra, que deu o pioneirismo, O pioneirismo da Revolução Industrial foi na Inglaterra e depois em toda a Europa e em todo o mundo. Certo? Vamos então, pessoal, à nossa aula de hoje. Então, pessoal, hoje em nossa aula, nós estamos estudando a unidade 1, Revoluções na Inglaterra, agora o capítulo 2, a Revolução Industrial e as mudanças na sociedade. Trabalharemos hoje sobre o tópico do artesanato à maquinofatura. Vamos seguir. Então, pessoal, do artesanato à maquinofatura. Vamos fazer algumas leituras para melhor compreensão. A Revolução Industrial transformou as relações de trabalho, a organização da produção e a tecnologia. Torna-se importante compararmos os três aspectos de organização do trabalho: a produção artesanal, o sistema doméstico, a manufatura e a maquinofatura. Os 4 pontos, perdão, aqui eu coloquei 3. Então são os 4 pontos, que são a produção artesanal, o sistema doméstico, a manufatura e a maquinofatura. Vamos tentar entender como foi que na Revolução Industrial, nos primeiros passos da Revolução Industrial, na sociedade, na Inglaterra, vai começar a acontecer essas mudanças. Antes da produção era por meio do artesanal, do artesanato, do artesão. Depois torna-se então um sistema doméstico. Vai começar um novo modo de produção, uma nova forma de se trabalhar. Depois vem a manufatura e a maquinofatura. Então, esses aspectos inicial da Revolução Industrial é o que vai dar então esse pontapé para um novo sistema de trabalho, uma nova forma de economia chamada de capitalismo e um novo modo de pensar e de distribuir a organização do trabalho. Vamos então entender sobre esses pontos que nós colocamos aqui: produção artesanal, sistema doméstico, manufatura e maquinofatura. O artesanato. Vamos só entender. Fazer aqui a leitura para melhor compreensão. Antes do surgimento das fábricas, o artesanato era o principal modo de organização do processo produtivo. As mercadorias eram confeccionadas por artesãos, que dominavam todas as fases da produção, compravam a matéria-prima, fabricavam o produto e o vendiam. Além disso, tinham autonomia para determinar o tempo e o ritmo de seu trabalho. Então, pessoal, antes toda a produção era feita por meio de um artesão. Então o artesão ele mesmo
pegava a matéria-prima, né, que necessitava para a fabricação do produto. Ele tinha o seu tempo, então ele tinha o seu tempo que trabalhava, ele tinha o tempo que poderia entregar o produto, certo? Então, o artesão, ele dominava o seu tempo, dominava o seu trabalho. Depois, né, por volta aí do século XV e XVI, vai surgir o sistema doméstico. O artesão vai acabar? Não, vai continuar. Só que junto com a forma de trabalho, o modo de produção artesã, vai surgir o sistema doméstico, que vai, de uma certa forma, prejudicar o artesão. Vamos entender agora o que é o sistema doméstico. Durante o século XV e XVI, o objetivo de acelerar a produção, homens de negócios se associaram aos artesãos, desenvolveram o sistema doméstico. Nele, o artesão recebia a matéria-prima e se comprometia a produzir e a entregar a mercadoria em um determinado prazo para o empresário, e ficava encarregado de vendê-la. Nesse sistema, o artesão ainda tinha o controle sobre todo o processo de produção, mas deixava de ser responsável pela aquisição da matéria-prima e perdia o contato direto com o consumidor. Então vamos entender. O artesão, antes, ele tinha toda a sua liberdade. Ele mesmo pegava a sua matéria-prima, ele mesmo fabricava, tinha o seu tempo de produto. Com o sistema doméstico, um empresário, vamos chamar assim, ok? Ele vai colocar o material na mão do artesão para que o artesão produza. Então, ele vai pegar o material e vai dar para o artesão produzir. E vai exigir um tempo para que o produto seja entregue. Antes, o artesão, ele tinha o tempo dele, o tempo que ele bem queria. Porque ele ia trabalhar a sua arte, né? Então ele trabalhava de forma lenta para fazer algo bem perfeito, então ele poderia ser algo demorado. No sistema doméstico, né? Quando os comerciantes passam a entrar dentro do modo de produção artesã, eles vão dar a matéria-prima para o artesão e vão dizer, né? Que o artesão trabalhe, mas, por favor, entregue tal tempo, né? E dava um tempo para que esse prazo fosse colocado, né? Só entender aqui, ó. Nele, o artesão recebia a matéria-prima e se comprometia a produzir e entregar a mercadoria em um determinado prazo para o empresário que ficava encarregado de vender. Então, antes também o artesão ele fazia e vendia. Agora não, agora ele faz, entrega para o empresário que vende. Ou seja, o empresário compra do artesão para vender e o preço até mais caro e ganhando até mais dinheiro, né? Depois do sistema doméstico, vão surgir então as manufaturas. Vamos entender agora o que são as manufaturas. Na segunda metade do século XVII, as manufaturas se expandiram. Nesse tipo de organização do trabalho, dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas em um só espaço e trabalhavam todos os dias, durante um número determinado de horas. Nesse momento, entrou em cena um novo personagem, o patrão, que mantinha funcionários encarregados de vigiar os trabalhadores. Então, na manufaturas, né, que foi aí na metade do século XVII, o que é que vai acontecer? Empresários vão pegar artesãos, né, diversos artesãos, pessoas que trabalham com outro tipo de funções, marcenaria e tudo mais, vão colocar essas pessoas em um determinado espaço e vão começar, e essas pessoas vão começar a produzir, fazer produtos, fazer mercadorias para que fossem vendidas. Antes, pessoal, no início lá com o artesão, a pessoa queria alguma coisa, falava com o artesão ia fazer em toda calma. Agora não, agora eles fazem produtos, por mais que a pessoa não necessite, mas eles fazem produto com a ideia de vender. É aqui que vai surgir a ideia do consumismo, colocar na mente das pessoas que ela necessita de um produto, não é só por necessidade, mas por moda, entendeu? Então, as manufaturas, que vai surgir na metade do século XVII, ela vai se expandir, e esse trabalho, né, de dezenas de pessoas trabalhando em um só lugar, todo dia, durante a noite e tal, então tinha hora para trabalhar agora. Então, mas só que horas longas, porque o produto tinha que ser entregue logo. Então o pessoal trabalhava diversas horas para poder entregar o produto, certo? Vamos seguir. Depois vai surgir a maquinofatura. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura foi substituída pela maquinofatura.
os motores a vapor, aperfeiçoados por James Watt em 1769, começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade da produção e a qualidade dos produtos. As principais tarefas do trabalhador passaram a ser alimentar a máquina, controlar sua velocidade e zelar por sua manutenção. Então, todo esse processo que vocês estão entendendo vai começar desde do artesão, que tinha o seu tempo de trabalho, trabalhava de forma mais lenta. Depois vai vir o sistema doméstico, né? Depois vai vir as manufaturas. Tudo isso vai contribuir para que a forma de trabalho, a produção, seja produção acelerada. Antes, as pessoas trabalhavam com a ideia de perfeição, de produto mais perfeito. Uma mesa bem trabalhada, né? Que um artesão trabalhava. Então, agora não. Agora, os produtos devem ser produzidos para comercialização. Não é com base na necessidade. Eu estou necessitando de um sofá, então eu vou mandar fazer o sofá. Não. Agora vamos criar diversos modelos de sofá. Então, esses modelos de sofá, vamos colocar na pessoa o interesse. Ora, esse modelo aqui é um modelo novo, vamos comprar esse modelo. Então, a industrialização, ela vem trazer isso. A ideia de consumo, a ideia de você ter que consumir, ter que comprar, certo? Vamos lá. A mecanização da indústria. A busca do lucro tornou-se mais extensa com o surgimento das fábricas. O avanço tecnológico acelerou o ritmo da vida e do trabalho, que deixou de ser determinado pelo tempo, da natureza e do corpo, e passou a acompanhar o tempo da máquina. Então, com a industrialização, né, vai surgir então as fábricas, a máquina que vai surgir também, e as pessoas que antes trabalhavam na mão, o artesão trabalhava na mão, né, agora vão ter que alimentar máquinas. Então, vai começar a descartar diversas pessoas que a indústria não vai querer mais, vai contratar apenas um ou dois que saiba mexer na máquina para alimentar a máquina. Isso vai gerar uma revolta tão grande depois, nós iremos ver, porque as pessoas vão achar que a máquina está tirando o emprego delas e vão querer destruir a máquina. Então, nós iremos ver mais na frente sobre esse assunto. Vamos então à nossa atividade, né? Segunda atividade, história do segundo bimestre. A Revolução Industrial. Vamos seguir. A Revolução Industrial foi um processo gradativo que aos poucos foi mudando o modo de produzir e de organizar o tempo no trabalho. Vocês vão responder essas 6 questões, certo? Com base no capítulo 2. Quais mudanças pode se observar entre o modo de organização artesanal e o sistema doméstico? Você vai responder lá. 2. Diferente do sistema doméstico, as manufaturas, outra forma de organização do trabalho, surge com um novo personagem. Explica a diferença entre o sistema doméstico e as manufaturas. Observe as mudanças que surgiram com a presença do patrão. O patrão vai surgir agora com a ideia de manufaturas, né? Então vocês vão ver lá no capítulo 2, fazendo a leitura direitinho. 3. Podemos considerar que antes do surgimento das fábricas não existia patrão? Justifique sua resposta. 4. O que fez a manufatura ser substituída pela maquinofatura? 5. Você conhece atualmente o sistema de trabalho terceirizado? Se não conhece, pesquise na internet algumas informações sobre esse tipo de organização do trabalho. Após pesquisa, compare com o sistema doméstico citado na página 22. Há alguma semelhança? O que podemos comparar? Essa questão 5 vocês vão pesquisar na internet sobre trabalho terceirizado e vão comparar com o trabalho doméstico citado na página 22. Então você vai dizer se há alguma semelhança, se não há, o que podemos comparar entre o trabalho terceirizado hoje para o trabalho doméstico lá nos séculos 15 e 16. Questão 6. Em outras palavras, o tempo passou a valer dinheiro. Justifique essa afirmação citada na página 23. Então, pessoal, essa é a nossa atividade com base no capítulo 2, certo? Observe atentamente as questões, tá bom? Essa questão 5, faça então uma pesquisa na internet. Leiam o livro no capítulo 2, certo? A partir do capítulo 2, vão lá no capítulo 2, né? Nas páginas, se eu observar, página 21 seguintes,
Então você vai pegar o capítulo 2, página 21 seguinte e vai responder essas questões. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Até mais.